dando sequência ao módulo 2, adaptações neuromusculares do treinamento de força, o que é indispensável saber. E hoje vamos falar das diferenças entre musculação e CrossFit, caracterização do treinamento para hipertrofia e força. Eu já dei uma abordagem no nosso primeiro encontro e hoje eu vou focar nisso aqui, as diferenças entre musculação e CrossFit. Então vamos lá. Primeira coisa, eu gosto bem deste gráfico aqui, ele é proposto por um autor norte-americano e ele coloca dois eixos. Neste eixo aqui embaixo, o fitness aeróbico e nesse eixo aqui em cima, a massa muscular. E coloca alguns tipos de treinamento aqui. Treinamento aeróbio, treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT. Aqui, o treinamento funcional de alta intensidade, que é onde se encaixa o CrossFit, e o treinamento de força tradicional, que é onde a musculação se encaixa. Este gráfico ele é bem interessante porque ele diz o seguinte para a gente: qualquer modalidade dessas que estão colocadas aqui, e várias outras que não estão, gerarão um benefício relacionado ao fitness aeróbico e ao ganho de massa muscular. Entretanto, a magnitude disso vai variar. Então, por exemplo, quem faz um treinamento típico do aeróbico, como corridas de longa duração, ciclismo, natação, atividades cíclicas de longa duração, terá um excelente ganho no condicionamento cardiorrespiratório, terá também ganho de massa muscular, mas numa magnitude que não irá se comparar, por exemplo, à musculação. O treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT, ele gera bom fitness aeróbio e um moderado ganho de massa muscular. E aí, vindo para o CrossFit, você tem excelente ganho de massa muscular aqui, excelente ganho de massa muscular, e um razoável, né, fitness aeróbico. E a musculação é onde você teria o maior ganho de massa, o treinamento convencional, né? Entre eles a musculação, o maior ganho de massa muscular. Entretanto, o seu fitness aeróbio será menor. Também ganha, se a gente sabe que a musculação, o treinamento convencional gera ganho, por exemplo, aumento do VO2. Mas a magnitude não se compara com o lado de cá. Então, é bem interessante isso para a gente entender que os treinamentos, eles têm esse componentes comum no que se refere a esforço e efeito. Por exemplo, treinamento de corrida também é um treinamento de força para membros inferiores, principalmente, já que você está correndo sobre o seu segmento. Natação também é um treinamento que você tem que enfrentar a resistência da água, tem que fazer força. Então, os treinamentos têm componente de força, componente do fitness aeróbio e vai ter ganhos mais para lá ou mais para cá. Então, isso aqui já dá uma primeira noção para a gente do CrossFit e a musculação, mas nós vamos, obviamente, falar bastante coisa. Lembrando aqui que o treinamento funcional... Primeiro, falar treinamento funcional. Treinamento funcional é algo que nasceu há muitas décadas atrás, ou pelo menos foi lá que começou essa ideia, de que era um tipo de treinamento baseado na tarefa. Nasceu principalmente no âmbito da reabilitação, onde se buscava treinar as pessoas, reabilitá-las para as funções mais fundamentais do dia a dia. Dali nasceu exatamente esse termo, treinamento baseado na tarefa. Adiante, acabou ganhando o nome de treinamento baseado na função, ou pelo menos teve esse nome também. Daí a ideia de treinamento funcional. Mas a ideia de treinamento funcional tem a ver com um treinamento que envolve movimentos que são integrados, não são movimentos simples, às vezes monoarticulares, por exemplo, como acontece na musculação. São movimentos multiplanares, que envolvem vários planos de movimento e utilizam, de modo geral, materiais alternativos, que foge daquele padrão de máquina que é comum em musculação. O treinamento funcional de alta intensidade quer dizer que você vai fazer algo em grande esforço, que é daí que vem a ideia do CrossFit. O CrossFit nasceu em 1995, num contexto em que apareceram alguns tipos de treinamento chamado de extremes, treinamentos muito extenuantes. Desses vários, o CrossFit vingou. Vamos falar disso. Então vamos lá. A musculação, embora a gente não tenha um conceito
exato para a musculação, mas a musculação vem dessa ideia do levantamento de peso, do weightlifting e de músculos em ação, mas a gente pode hoje caracterizar a musculação como uma estratégia de levantamento de peso, uma das técnicas de treinamento de força que usa o levantamento de peso, em que se utiliza de pesos livres e máquinas de força. E talvez a coisa que mais venha na nossa cabeça quando a gente fala em musculação são as máquinas de força. Talvez é aquilo que mais diferencia a musculação de outras estratégias, seja isso. Entretanto, uma coisa que eu já antecipo, a musculação ela não tem nenhum tipo de doutrina, ela não tem nenhum tipo de regra, portanto, essa coisa de ter muita máquina ou não ter é opcional do proprietário. Na verdade, dentro da musculação cabe-se tudo. Também em alguns países, próprios Estados Unidos, o chamado levantamento de peso dentro de academia não tem esse formato com tantas máquinas como nós temos aqui. Então, coloquei aqui algumas dessas coisas que certamente vocês já viram, mesmo quem nunca fez musculação, certamente já viu, no mínimo já passou perto ou já viu isso em vídeo, reportagem, coisa dessa natureza. Mas, historicamente, o treinamento de força não envolvia máquinas, até porque não existiam, e era comum a realização em espaços abertos, por exemplo, praia. Isso mudou principalmente depois da década de 70, que foi onde as máquinas começaram a ganhar espaço. Eu vou chegar lá. Então veja aqui algumas imagens. Estão vendo? Espaços abertos. Espaços abertos. O próprio Arnold aqui, ó, em espaço aberto. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente já começa a ver uma coisa indoor. Aliás, essa é uma outra característica da musculação. De modo geral, a musculação é num espaço indoor. E aqui a gente já vê bastante anilhas e barras. A gente praticamente não vê máquinas, a gente vê bancos, porque as máquinas devem ter começado mais ou menos, pela característica da foto, mais ou menos por aqui. Mas aqui já começa um ambiente indo para um ambiente mais fechado. E tudo começou a história das máquinas com esse cara, o Arthur Jones, que é o cara que criou a Nautilus, uma empresa que já foi multimilionária. Ele já foi milionário e depois a Nautilus, com os anos, acabou caindo. E então ele começou com a produção de máquinas mais ou menos na década de 70, que algumas máquinas. E a Nautilus também criou equipamentos bem modernos. Inclusive o CAN System, que é uma máquina bem interessante, que eu falo em aula, tem aula específica que eu falo disso. E depois, com o tempo, se eu não me engano, ele acabou vendendo a Nautilus. E hoje a queridinha do mercado é a Technogym. Se eu não me engano, pelo menos é o que eu vejo todo mundo falando, que tem equipamentos, como a gente pode ver aqui, máquinas que são bonitas e tem bastante tecnologia também, né? São máquinas bem legais e, claro, também é queridinha porque ela também é resistente. São máquinas muito boas. Não estou fazendo propaganda para a tecnologia, não ganho nada dela. Então, em 95, este cara, o Greg Glassman, ele criou o CrossFit. Veja que o CrossFit tem uma característica importante de diferença em relação à musculação, que é essa marca registrada, que obviamente a musculação não tem. Ela é aberta, faz o que quiser com ela. E ele, em 2020, depois de fazer falas racistas, ele viu o risco da empresa desmoronar, porque centenas de boxes do CrossFit se descredenciaram depois de falas racistas. E ele, então, rapidamente vendeu para salvar seu patrimônio. E hoje, pelo menos até onde eu sei, o dono agora é esse cara aqui, Eric Roza. Imagino que seja assim que fale. E quais são os objetivos do CrossFit? Ele nasceu de uma ideia de colocar numa mesma modalidade várias qualidades físicas. Se fala em 10 qualidades físicas: resistência cardiorrespiratória, força, vigor, traduzido assim pelo Tibana, mas que eles chamam de estamina lá fora do país. Potência, velocidade, coordenação, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e precisão. Entretanto,
Algumas dessas qualidades são muito mais trabalhadas no CrossFit do que outras, pelo que a gente percebe. A força e potência, por exemplo, muito. A resistência cardiorrespiratória menos, mas ganha de várias outras aqui. Coordenação bastante, por causa das características dos exercícios, que são sempre bastante complexos. Em relação aos exercícios, o CrossFit, na verdade, não inventou nada. Ele pegou um punhado de coisas que já existia, colocou dentro desse pacote que ele transformou em marca. Então, ele pegou movimentos, exercícios que vinham do HIIT, que é o treinamento funcional. Isso aqui é treinamento funcional de alta intensidade. Não é só o CrossFit, há outros também. Aliás, quando surgiu o CrossFit, surgiram vários outros. Eu me lembro bastante de um chamado Insanity, que era bem pesado. Esse acabou, até onde eu sei, naquela época nos Estados Unidos fez muito sucesso, mas depois acabou sumindo. Mas, enfim, então tem exercício do treinamento funcional de alta intensidade, do levantamento de peso olímpico, do powerlifting. O powerlifting também nós temos na musculação, tudo que tem no powerlifting tem na musculação. Exercícios aeróbicos como remos, corrida e bicicleta. Ginásticos, vários de ginástico, paradas de mão, paralelas, argolas, barras, cordas, que eu não coloquei aqui. Embora cordas tem mais cara de treinamento militar. Aliás, o CrossFit, quando surgiu, ele ganhou muito espaço no âmbito militar, até como estratégia de treinamento militar. Pliometria, calistenia, que é um tipo de ginástica que nasceu lá pelo século 19, 1800 alguma coisa. Foi bastante dominante naquela época em várias regiões do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, e hoje voltando, embora com uma cara nova também. Mas pegou do Strongman e de vários exercícios de condicionamento. Então tudo isso aqui ele colocou como se fosse ingrediente dentro da marca dele. Então, do LPO, eu vou mostrar alguns exercícios, pelo menos os principais para quem não é da área, mas todos os exercícios do CrossFit você encontra no próprio... Tem um canal do CrossFit, você encontra lá. Está bem explicadinho, bem bonitinho os exercícios, vale a pena dar uma olhada. Então, por exemplo, do LPO, levantamento de peso olímpico, nós temos o Clean, que é esse exercício que eu trago a barra do chão e levo até a altura do ombro. Então, só para mostrar o primeiro aqui, veja que lá eles mostram exatamente como que, nos vídeos, como que tem que ser a execução, no âmbito do CrossFit, obviamente. Outro exercício do LPO é o Jerk, que depois que você leva a barra até a altura do ombro, você joga ela lá para cima, podendo fazer nesse formato aqui, antero-posterior, que é chamado de split, a perna, ou assim, paralela, isso é chamado jerk. Então há um exercício do LPO, o LPO é um esporte olímpico, né? Daí o nome, né? Levantamento de peso olímpico, e se compete usando alguns exercícios, e um deles é o clean e jerk, que vai vir na sequência agora. É esse movimento integrado. Esse cara, inclusive, foi um atleta, acho que já aposentou, então veja aqui nesse GIF ele fazendo um clean e jerk, trazendo o primeiro movimento e depois levando lá no alto. Aqui no Brasil chamam isso de arremesso, que é feito em 2 tempos. Leva primeiro até a altura do ombro, depois faz o jerk. Aqui também do próprio CrossFit, a moça apresentando para a gente. Esses movimentos são movimentos bastante complexos, bem difíceis, porque exige uma coordenação bem grande. E, claro, à medida que você vai evoluindo, você vai colocando peso. Aliás, o marcador da sua evolução é colocando carga, fazer com mais potência. Ainda no LPO, nós temos o snatch, que aqui no Brasil chamam de arranque ou arranco, que é fazer o movimento direto, de baixo, lá do chão até lá em cima. É um movimento bem difícil. Veja que você sai do chão e leva lá em cima, num único gesto. Então, são movimentos complexos que exigem muita coordenação. E no CrossFit tem essa característica do alto desafio, de você ir se superando, vou dizer mais à frente, que é uma das características viciantes, talvez, do CrossFit, porque tanta gente gosta dele, exatamente por essa característica do alto desafio, da autossuperação.
E do powerlift nós temos o squat, ou agachamento aqui no Brasil. Esse é bem conhecido. Na musculação usamos o squat. Eu tenho aula lá no meu canal só sobre o agachamento, bem longa aula, inclusive, falo bastante coisa disso. Temos também do powerlift, o deadlift, ou levantamento terra, que é este movimento, é um movimento relativamente simples, e o powerlift traz movimentos mais simples, que são movimentos mais estáveis, mais tranquilos, e, portanto, permite colocar e trabalhar com cargas maiores. Então, atletas do powerlifting levantam cargas altíssimas aqui, exatamente porque o movimento não é tão complicado. Embora é um movimento, por exemplo, o deadlift, o levantamento terra, e o agachamento também, que recruta dezenas, talvez centenas no agachamento, há quem fale que mais de 200 músculos são recrutados. Tá? Ele é mais simples que o levantamento de peso olímpico, mas não é tão simplesinho. Temos o supino, chamado de bench press. Tudo que tem no powerlifting também tem na musculação. Há variações que misturam o LPO e o powerlifting, por exemplo, o squat overhead. Esse exercício também bem complicado. Veja que tem um agachamento com a mistura de agachamento com um gesto aqui do snatch. Aqui embaixo primeiro, né? O push press, esse movimento aqui, levar a barra lá para o alto, parece um desenvolvimento da musculação. Deixa eu voltar aqui rapidinho para enxergar. O thruster, que é também uma mistura, faz um agachamento com um jerk. Então, são variações que misturam o LPO e o powerlifting. Ginásticos, há vários da ginástica, parada de mão, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui é um exercício bem famoso também, toes to bar. Tem com cordas, aqui é só um exemplo, com argolas, e eu, claro, estou colocando alguns aqui, existem muitas variações, inclusive lá do LPO, do powerlift, há várias outros movimentos, inclusive educativos, movimentos de progressão, alguns outros que eu estou colocando aqui de condicionamento, né? O push-up, bem conhecido, a gente chama aqui de apoio, no Brasil, de modo geral, chama-se assim. O burpee, que é um exercício bem legal também, bem interessante. Isso aqui é um típico funcional. Veja que é um exercício composto, são vários movimentos, envolve vários músculos, alguns planos fazendo o trabalho. E então isso aqui tem uma cara de funcional. E aqui um trabalho de pliometria, por exemplo. Algumas máquinas não tem muitas máquinas no CrossFit. Aqui tem exemplo, essa aqui é bem famosa no CrossFit, que é o rowing, que é uma remada, e é bem legal, é um exercício bem interessante. E o CrossFit também acabou se tornando um esporte, porque depois de um tempo o CrossFit acabou criando uma competição, e essa competição ela se tornou bastante grande. Então, enfim, é um esporte com suas regras, típico, ou seja, típico de um esporte, né? Tem regras instituídas, estabelecidas, tem esforço, característico, portanto, de um esporte, assumiu isso também. Então, CrossFit é exercício, quando dentro de um box, mas também esporte. Aqui no Brasil também há várias competições do CrossFit. No CrossFit eles têm uma coisa que eles chamam de WOD, que seria Workout of the Day, ou sessão do dia. Então, o WOD é o que eles vão fazer, vão treinar naquele dia. O WOD se fundamenta em 3 pilares, que são movimentos funcionais, portanto, baseado nas coisas que são mais fora de máquinas, mais complexos, exercícios integrados, multiplanares e por aí vai. A diferença de um funcional habitual é a alta intensidade. Aliás, o treinamento funcional também acabou ganhando muitas variantes, tem este complicador, mas o treinamento funcional clássico ele não envolve alta intensidade. Alta intensidade entenda aqui como alto esforço.
porque não é necessariamente alta carga. Variação constante, então esses são pilares do WOD. E se faz de modo geral essa sequência, primeiro um aquecimento, depois uma atividade para desenvolver força ou melhorar uma habilidade e como terceiro um condicionamento metabólico. Aliás, importante dizer, eu sou da musculação, trabalho com musculação há muitos anos, ou pelo menos fazia antes da pandemia musculação. Enfim, sou professor de disciplina de musculação, não sou do CrossFit. O que eu entendo do CrossFit é porque tenho muitos alunos, ex-alunos, alunas e ex-alunas que fazem, e aí nessa conversa, além de tudo, a gente, claro, lê bastante, também assisto bastante coisa, já assisti inclusive competição não presencialmente, mas pela TV, então a gente vai compreendendo o que é a coisa, mas eu nunca fiz CrossFit. No CrossFit eles têm também algo que eles chamam de Fran. O Fran é uma espécie de WOD desafiador, né? O Fran você precisa, são alguns exercícios, e esse exercício você precisa realizar no menor tempo possível. Ele, pelo que eu percebi, tem essa característica. Por exemplo, repare aqui que você tem nesse Fran, você tem o thruster, você vai fazer 21 thruster, depois cai 6, aí você vai fazer 15, cai depois mais 6, você vai fazer 9. Então você está fazendo 3 sequências aqui de thruster. Mas faz muito, ó, 21, depois faz mais 15, depois faz mais 9. E você tem aqui, por exemplo, a barra, 21 barras, 15 barras, depois 9 barras, que é bastante coisa. Isso junto com a sessão que já é pesadinha. Então, uma sessão do CrossFit, um WOD, é bem pesado. Daí a ideia de alto esforço, alta intensidade. E, de modo geral, esse Fran aqui, as pessoas terminam de quase botando órgãos para fora, né? De alguns terminam caídos de tanto esforço, porque a ideia é fazer um trabalho bastante grande, extenuante, no menor tempo possível. E tudo que você vai fazer no menor tempo possível, obviamente, que você vai fazer uma gestão para chegar no final no seu limite. Então é algo realmente bem puxado. Agora algumas comparações específicas, né, da musculação e o CrossFit. A primeira que sempre me perguntam, e é, aliás, o que mais tem produção científica, é sobre lesão. Você acha demais artigos sobre lesão. E varia bastante. Eu peguei um artigo aqui, mas há vários artigos de revisão, por exemplo, que vão mostrar que a prevalência ou a incidência de lesão, seja como for, normalmente é prevalência, né, porque a medida é em estudo transversal. Mas varia de 12% até mais que 75%. Depois que eu fiz esse gráfico aqui, eu vi um trabalho falando em mais de 80%. Pessoas que faziam um CrossFit em um ano, mais de 80 e poucos por cento haviam se lesionado. Então, talvez esse percentual aqui tem muito a ver com o tempo também, né? Se você fizer a medida de alguém que está 2 meses, vai ter um tipo de prevalência. Pessoas que estão 10 anos, você vai ter um outro tipo de prevalência. Por isso que a melhor medida não é, no âmbito de lesão, não é esse tipo de medida, de número, até porque uma mesma pessoa pode ter várias, e essa pessoa já treina há muitos anos. Então, o ideal é isso aqui, ó, taxa de lesão por 1.000 horas, ou por uma outra medida, mas cientificamente é comum usar 1.000 horas. E quando se fala em taxa de lesão por 1.000 horas, nos estudos que se tem até agora, coloca o CrossFit na casa de 3,1. Claro, sempre tem alguma variação, coloquei aqui valores aproximados. No levantamento de peso olímpico, 3,3. Na ginástica, 3,1. Sempre falando aqui no âmbito competitivo, tá? O rugby e o soccer. E se a gente compara, então, o CrossFit com alguns esportes, principalmente esportes de contato, rugby, soccer é o nosso futebol aqui, né? Porque no futebol americano, olha, o futebol americano é bem maior, costuma ser mais de 100 por 1.000 horas.
Hóquei no gelo, mais de 70 por 1.000 horas. Claro que aqui a gente está colocando lesão de uma forma geral, mas lesão é um conceito complicadinho, porque você tem também um aspecto que é a gravidade, né? Às vezes ter mais lesão não é tão problemático como dependendo da gravidade da lesão. Tá? Então, há lesões que se recuperam rapidamente, outras que são muito debilitantes. Então, tem todo um complicador por trás disso. Mas, de modo geral, o que mostra é que o CrossFit, comparado a vários outros esportes, não, não tem uma taxa de lesão tão alta assim. Entretanto, se você comparar com o treinamento convencional, a musculação, por exemplo, treinamento, né, convencional de levantamento de peso, por exemplo, que no livro nosso, da nossa área de treinamento de força, tem lá ó, as taxas de lesão em uma sala de treinamento e supervisionada, que incluía um treinamento de força como parte do programa de treinamento, foram muito baixas, ó, de 0,048 por 1.000 horas. Viu que ali atrás nós vimos que é na casa de 3 ponto alguma coisa. Isso daria mais ou menos 2% daquilo lá. Então, 2% do 3 ponto alguma coisa. Aqui eu coloquei o valor que eu achei mais elevado quando eu estudando treinamento convencional, eu cheguei a ver também valores na casa de 0,3 por 1.000 horas. Foi um dos valores mais elevados, inclusive com atletas de desportistas. Mesmo esse 0,3 passa longe do 3 ponto alguma coisa do CrossFit que a gente viu lá. Em resumo, o treinamento convencional, esse que a gente característico da musculação, ele causará bem menos lesão do que o CrossFit. E o CrossFit, acho que eu coloco aqui embaixo, daqui a pouco eu vou falar o que eu para eu não pular aqui. Bom, embora eu falei ali 3 ponto alguma 3,1 por 1.000 horas, mas eu também achei na literatura valores que vão desde 0,27 a 18. Em parte, essa variação tem a ver com método científico, que por hora tem sido relativamente pobre, a maior parte, ou porque há variações nos diferentes espaços da conduta. Lesões, os trabalhos de modo geral, aliás, todos que eu vi falam a mesma coisa, que a maior taxa de lesão é no ombro, é fácil perceber por quê. Há muitos, se você olhar os exercícios do CrossFit, há muitos exercícios que forçam o ombro, muitos, uma sobrecarga bastante grande no ombro, seguido de coluna e joelhos. Esses percentuais aqui que costumam mudar. Tem trabalho que mostra que é mais e menos, aqui também mais e menos, aqui mais e menos, mas a sequência é sempre assim: ombro mais, depois coluna, depois joelho. Pelo menos tudo que eu vi é assim. Realmente o ombro há um exagero de exercícios para ombro. Lesões musculares são mais frequentes que articulares. Não se falou aqui, por exemplo, de lesões ósseas, mas deve ser muito pequeno, porque lesões ósseas são muito mais debilitantes. E essa prevalência de lesão é muito maior nos competitivos, ou seja, nos atletas, as pessoas que estão treinando para competir. É 3 a 5 vezes maior. Pelo que eu vi, é mais comum nas mudanças de carga, quando vai alterar de uma carga para outra, ou seja, quando o desafio fica maior. Parece as sugestões de que é ali que as lesões costumam acontecer, pelo menos com maior frequência. Bom, e agora, para a gente concluir na reta final, eu vou dar aqui uma outra comparação entre musculação e CrossFit com um punhado de coisas, que da minha interpretação. Parte vem dos conhecimentos científicos, parte daquilo que eu tenho acompanhado, visto, ouvido e lido. Então, eu vou dar aqui minha opinião sobre algumas diferenças. Por exemplo, no âmbito aqui da composição corporal. Gordura. Me parece que o CrossFit é algo mais interessante para perda de massa gorda, exatamente porque é um treinamento mais extenuante, com mais volume, mais catabólico. Por isso também, por ser mais catabólico, ele não vai catabolizar só a gordura, ou pelo menos ele vai criar mais dificuldade para você ter um ganho de massa muscular, então é mais provável que você consiga grandes volumes musculares fazendo musculação, exatamente porque a musculação é um treinamento com volume
relativamente baixo, você não sai de uma sala de musculação de modo geral extenuado. E claro, eu estou chamando a atenção do modo geral, de modo geral, né? Até porque a musculação é bem complicado a gente estabelecer aqui um parâmetro. Aliás, eu esqueci de falar, deixa eu antecipar, eu esqueci, né? Mas dá tempo ainda. Eu estou colocando aqui de 1 a 5 estrelas a nota que eu estou dando, 5 como máxima, 1 como a mínima, tá? Para a gente ter uma noção aqui de peso, de quanto que eu estou valorizando isso. Depois vai aparecer algumas com cor escura, que quanto maior, nesse caso, será pior, vai aparecer embaixo. E tem algumas que serão descritivas, que eu vou dizer de forma descritiva, porque não dá para dar uma opinião, porque cada pessoa vai ter uma opinião diferente. Mas vamos lá. Então, para gordura, acho que o CrossFit pode ser mais interessante, se feito de forma correta, exatamente porque é mais catabólico. Uma pessoa que quer ganhar muito volume muscular, a musculação é bem interessante. Acho pouquíssimo provável que a gente vai ver um fisiculturista querendo ser fisiculturista fazendo CrossFit, então ele vai para a musculação. Para definição muscular, embora eu botei aqui um pouco mais para o CrossFit, mas isso depende um pouco, né? O CrossFit é porque exatamente por essa característica de mais catabólico, a pessoa tende a ficar mais magra, né? Mais menos gordura, e como a gente tende a perder mais gordura que massa muscular, você tende a ficar mais definido. Mas a musculação depende também de um punhado de coisas. A pessoa, por exemplo, a pessoa que já é magrinha, ela já é definida e, portanto, ganhou massa, vai ficando mais definido ainda, né? Mas uma pessoa que é gordinha, talvez ganhe grande massa muscular, mas continue ainda com a quantidade razoável de gordura e essa musculatura não apareça. Sobre carga aqui. A intensidade, o CrossFit eu acho pior. Aqui eu estou sinalizando como pior, porque eu particularmente acho que o esforço excessivo é ruim, inclusive isso repercutirá em lesões, como a gente viu ali atrás. Percepção de esforço é bem maior no CrossFit. Isso aqui pode ser ruim, a percepção de esforço muito grande é ruim para aderência, em particular para quem é pouco motivado. Mas quem vai lá no CrossFit tem que ser pessoa muito motivada para aguentar esse tipo de estresse, ou seja, algo que gera uma percepção de esforço muito alta tende a ser percebido também como algo menos agradável. Tá? Então a gente tem estudo que sinaliza para isso. Mas assim, a adesão, a aderência ao CrossFit é relativamente boa, é bem boa, até porque quem vai para lá de modo geral já são pessoas bem motivadas, né? São pessoas que gostam desse tipo de desafio. Volume também é bem elevado, eu acho pior, particularmente prefiro volumes menores, mas também relativo, né? Capacidades, força, os dois podem ser bons, aliás, os dois são muito bons, só que é aquela história, se você for competir no CrossFit e você quer buscar um ganho de força que seja competitivo no CrossFit, certamente é melhor você treinar CrossFit. E se eu quero ganhar um tipo de força para treinar, se fosse para competir em coisa relacionada à musculação, eu faria musculação. Princípio da especificidade básico do treinamento esportivo. Então, as duas são boas, mas cada uma na busca das competências que são específicas. Na musculação, a gente não tem competição. A competição ela não é da musculação. Há pessoas que buscam musculação como uma estratégia de ganho de força e massa para competir. Por exemplo, o fisiculturismo. Potência, o CrossFit sempre trabalha na máxima potência, ou se não sempre, mas com a maior parte das vezes, com muita velocidade. Então, o CrossFit deve ser melhor para a potência. Cardiorrespiratório, o CrossFit certamente vai ser melhor. Coordenação, a gente pode até discordar do número de estrelas aqui, né? Estou dando uma opinião, mas que também pode mudar depois com o tempo. Mas coordenação, CrossFit também exige muito mais, exercício que exige muito mais coordenação. Então, é razoável imaginar que o CrossFit vai ser melhor para a coordenação, mas teria que se medir para a gente ter certeza. Mobilidade também, o CrossFit tem bastante exercício de mobilidade, então deve ser melhor. Qualidade muscular, isso aqui é bem complicado. Qualidade muscular seria aquela
capacidade, a produção de força por unidade muscular, por área, por volume. É difícil afirmar, eu estou chutando aqui que o CrossFit talvez seja um pouco melhor, mas é bem complicado, né? As duas, de qualquer forma, as duas são boas, né? Para a qualidade muscular, produzir ganho de força, de tensão específica. E eu dei essa nota um pouco menor para a musculação, porque a gente tem alguns estudos que mostram que fisiculturistas têm uma tensão específica, uma capacidade de produzir força por área ou por volume, que é menor do que outros desportos. Não necessariamente o CrossFit, mas, por exemplo, quem treina potência. Como o CrossFit é algo mais perto de potência, eu estou chutando que possa ser um pouco melhor, mas isso aqui é intuitivo, não tem estudo que confirme. Não conheço. Continuando, e para a gente concluir, desempenho físico. O CrossFit é basicamente desempenho físico, né? O CrossFit ele se preocupa com o alto desafio. Então, esse desempenho físico ele é elevado. Busca-se melhorar essas capacidades físicas. Já a musculação, as pessoas não vão para a musculação de modo geral para esse alto desafio, mas por outras razões, normalmente estético, para ganhar massa muscular ou perder massa gorda, ou pensando no âmbito atlético, ganhar massa muscular para o fisiculturismo, mas não como um desafio que seja específico do desporto, até porque a musculação não é um desporto, é uma técnica. O CrossFit não, tem essa característica de autodesafiador. Então eu estou colocando aqui menor e elevado porque não sei o que é melhor ou pior, depende do seu interesse, de quem for fazer. Se você quer se desafiar, CrossFit é mais desafiador que a musculação. Eu, por exemplo, não quero, prefiro a musculação, até porque penso que depois de uma certa idade é melhor você correr menos risco, porque a recuperação de uma lesão, por exemplo, é mais complicada. Não só, mesmo depois de uma sessão, a recuperação de uma pessoa mais velha leva mais tempo. Então tem que pensar num punhado de coisas. Essa característica aqui de alto desafio que no CrossFit é grande, na musculação é menor, mas em parte, em grande, aliás, completamente porque os profissionais não estimulam essa história do alto desafio. Como eu disse, a musculação ela é livre, cabe tudo ali dentro, mas as pessoas exploram um pouco. Motivacional. O CrossFit tem uma característica motivacional maior, porque é um ambiente desafiador, mais próximo do esporte, né? Do esportivo, aliás, esportivo. Então, todo esporte tem essa característica motivacional. A musculação não tem essa característica esportiva. Então, para uma pessoa que é muito... Aliás, o CrossFit também ele é mais motivador, mas também exige mais motivação para entrar nele. A pessoa tem que ser bem motivada para entrar e ficar. Se é uma pessoa que goste de exercício, goste do enfrentamento, até mesmo do sofrimento no exercício. A musculação você já consegue gerenciar exatamente para evitar isso. Aquelas pessoas que não gostam de muito esforço, de muito desafio fisiológico, sensação de esforço muito grande, a musculação é mais interessante. Estético, os dois podem ser muito bons. O CrossFit tem uma característica de mais definição e a musculação mais de volume, embora dependa, né? Como eu disse, musculação, se a pessoa for magrinha, ela vai ganhar grande volume, vai ficar muito definida. Então depende um pouco. Mas, de modo geral, é assim. Aqui o aspecto estrutural e social. O aspecto visual e material eu acho o CrossFit mais interessante. Até porque na musculação, por ser livre, os espaços são muito diferentes. Eu já entrei em sala de musculação, ou melhor, nem entrei, cheguei na entrada e voltei, de tão tumultuado de máquinas, feio. Uma coisa, uma máquina em cima da outra, você mal tinha lugar para passar. Ao mesmo tempo, você vai em algumas academias chamadas de academias premium, que você tem um layout belíssimo, muito agradável, dá vontade de ficar lá dentro muito tempo. Mas a musculação tem essa variação que é complicadíssima. O CrossFit já tem um cenário mais específico, os boxes são muito mais parecidos, tem esse cenário que é mais rústico, mais aberto, então me parece mais interessante de modo geral.
Na musculação, a música é mais ambiente, é mais comum você ver pessoas usando o próprio fone, enquanto no CrossFit vai ter aquelas músicas mais motivacionais, pelo menos é o que me falam. A interação na musculação é pouca, a maior parte das pessoas se concentra em si mesmo. No CrossFit já tem, exatamente pelas características mais próximas de esporte, você tem uma interação maior, é comum ver aquecimento junto, as pessoas se motivando. Então, isso aqui também eu não estou colocando estrelas porque depende. Eu, por exemplo, prefiro a musculação, que eu prefiro ouvir o meu som, eu prefiro, quando vou para a musculação, eu vou focado em fazer o meu exercício, mas eu também gosto, já fui do mundo do futebol e também gosto de esportes, já gostei bastante e sei como que é essa coisa da interação e é legal também. Estou fazendo uma avaliação de momento. Quando eu era mais jovem, eu preferi isso aqui. Agora, com os 43, eu prefiro isso aqui. Outras coisas, aqui, variabilidade. Eu estou colocando nota igual aqui. Alguns vão falar assim, mas o CrossFit tem muito mais variedade. Aí tem uma coisa que eu estou chamando aqui de paradoxo da variabilidade. De fato, o CrossFit, se a gente comparar rapidamente os dois, a gente vai ver que o CrossFit tem mais opções de exercício. Entretanto, a musculação é uma técnica livre, você pode colocar tudo lá dentro. Então, se a musculação ela tem pouca variedade ou variabilidade, tem mais a ver com o treinador, a pessoa que está prescrevendo, ou o espaço em que o proprietário não tem interesse de tornar a musculação mais agradável. Por exemplo, eu posso levar tudo que está no CrossFit para dentro da musculação. O oposto não vai acontecer. O CrossFit não vai permitir que eu leve um punhado de máquinas para lá. A musculação permite. É que proprietários não têm interesse, e talvez uma das coisas que ajudou a musculação a crescer é exatamente essa coisa livre, porque dá para você fazer num ambiente pequeno, num ambiente grande. Então tem esse paradoxo, a musculação ela permitiria uma variabilidade muito maior. Aliás, ao longo da história, os movimentos na musculação foram ficando limitados, cada vez mais restritos, o que é um erro, daí que a própria musculação foi perdendo um pouco de carinho, né? Aqueles movimentos robóticos sem sentido, e os trabalhos mais funcionais ganhando espaço. Mas também é um erro, não tem que ser assim. Não tem porquê, mas foi ganhando essas características. Em parte porque os proprietários não têm interesse, ou porque não podem, né? Porque também tem custo. Em parte porque os profissionais não exploram o potencial da musculação, mas a musculação tem muito potencial. Na musculação, costumamos chamar de professor, o instrutor, no CrossFit, coach, e aqui eu coloquei só para caracterizar que no CrossFit tem essa coisa do inglês, né? Tudo lá é praticamente tudo mantido no inglês exatamente por causa dessa americanização do CrossFit, que é uma TM, né? uma marca registrada, e essas marcas registradas têm algumas características. Bom, então penso que essas são as coisas para o momento mais relevantes da gente destacar, mas podemos depois discutir outras diferenças sobre isso